Nós iniciamos no mês de janeiro, tratando aos domingos de uma série que nós estamos chamando de Esperança. Na terça-feira também nós começamos uma outra série chamada Vida no Altar, falando um pouquinho da vida de Abraão. E falamos sobre o altar que Abraão levantou em Siquém. Terça agora vai ser falado sobre o altar que Abraão erigiu em Betel, que é o altar da comunhão. Na semana passada, no domingo, nós tratamos esperança no deserto. Porque às vezes a gente pensa que no deserto não há proveito. E a gente viu que na história de José, Maria e Jesus, eles tiraram coisas boas do deserto. Porque no deserto eles conseguiram demonstrar propósito, demonstrar fé e tiraram grandes aprendizados. Falando do tema de hoje, essa foto, volta aquela foto que estava antes, essa pôr do sol, foi tirada hoje à tarde aqui na nossa cidade. Então quando a gente pode pensar, desde amanhã até o entardecer, o Senhor está presente. E cada colorido, todas as tardes é um colorido diferente que Deus faz por você. Mudou muito a minha rotina nesses últimos 40 dias e a gente pode entender também que há esperança na rotina. Hoje de manhã, depois do Geber ter pregado, um irmão disse assim: pastor, mas há esperança também fora da rotina. Eu falei, tem sim esperança fora da rotina. Mas quando você vive uma rotina e de vez em quando você sai da sua rotina, você potencializa a sua vida. E é isso que a gente quer ajudar você. Nós vamos hoje ouvir sobre isso. Esperança na rotina. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, para poder ouvir a Tua palavra, para poder louvar o Teu nome. Que o Senhor use o Teu servo, para que fale com autoridade a Tua palavra. E nossos corações sejam edificados, e possamos daqui com atitudes práticas para o nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Nós entendemos que esse tema esperança, ele é oportuno para a entrada de um novo ano, onde temos uma jornada, onde temos uma caminhada, na certeza que o nosso Deus Todo-Poderoso continuará manifestando a sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade em nosso favor. Esperança na rotina. Apagou aqui o meu tablet, não consigo visualizar. Quando nós falamos em rotina, a ideia que vem à nossa mente é a sequência de procedimentos, costumes habituais que nós adotamos na forma como nós realizamos as coisas, sempre da mesma forma. É um itinerário, é um caminho habitual que nós seguimos todos os dias. A rotina, na verdade, ela é um guia que nos ajuda a realizarmos as tarefas diárias que temos. É fato que nós estamos vivendo em um tempo, em uma sociedade, em uma cultura que tem pregado que você precisa sair da rotina, que você precisa abandonar a rotina para ser feliz. Isso é muito sério. Nós vemos os efeitos que acarretam na vida das pessoas, dentro dos gabinetes pastorais, nos aconselhamentos, nas conversas que nós temos com as pessoas. Casamentos são desfeitos, porque as pessoas saíram da rotina. A rotina da fidelidade, a rotina do companheirismo, a rotina da cumplicidade, a rotina da fidelidade, a rotina do amor. Pessoas abandonam a formação acadêmica, os estudos, um curso que estavam fazendo, realizando, porque afirmam não aguentar a rotina dos estudos. E lá na frente, elas pagam um alto preço, acabam se arrependendo, porque abandonaram
a rotina dos estudos que levavam uma formação profissional. Pessoas abandonam o trabalho, o emprego. Pessoas abandonam a igreja e falam que é por causa da rotina. Quando, na verdade, o problema é como elas têm encarado a disciplina e o benefício que a rotina impõe nas suas vidas. É evidente que nós podemos sair da rotina de forma esporádica, desde que essa rotina que nós estamos deixando de lado não venha nos abandonar, não venha nos trazer problemas e não venhamos trazer problemas nas vidas das pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos entender que a rotina, de fato, ela é benéfica nas nossas vidas, quando aplicamos ela, quando entendemos que é algo importante na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada diariamente, porque servirá como um guia nas nossas vidas. Pois bem, eu convido vocês para juntos nós lermos o texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19, o verso de número 20. Você que tem a sua Bíblia impressa, você que tem a sua Bíblia no seu aplicativo móvel, você poderá abri-la. Se preferir também, você poderá acompanhá-la aqui na projeção na tela. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes de parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O apóstolo Paulo, nesse trecho da sua carta à igreja de Coríntios, aos Coríntios, ele é muito claro, ele é muito direto, ele é muito objetivo, ao dizer que aquela comunidade, que aqueles irmãos, eles deveriam zelar e cuidar do seu corpo físico, se abstendo, fugindo de toda imoralidade sexual, aquilo que viesse desprezar a união com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. A nossa vida, o nosso corpo, foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que foi vertido lá na cruz do Calvário. Nós somos a habitação, nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Portanto, nós devemos, com zelo, com cuidado, cuidar desse corpo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Esse zelo, esse cuidado, deve fazer parte constante da nossa vida, então levando a cada um de nós termos uma rotina de consagração ao nosso Deus, através das nossas vidas, através do nosso corpo. Diante desta verdade, eu quero compartilhar com vocês que há esperança sim na rotina, quando nós empregamos ela nas nossas vidas. Esperança na rotina, vida espiritual. Nós somos o santuário, nós somos a morada, nós somos a habitação, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos glorificá-lo através do nosso corpo, através da nossa vida espiritual. Quando nós observamos ao longo da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, nós podemos observar homens e mulheres que tiveram uma rotina diante de Deus, uma rotina espiritual, e foram extremamente abençoados por essa prática, por essa devoção espiritual, através dos seus corpos, através das suas vidas. Quando lemos lá em Gênesis capítulo 5, o verso 24 nos diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Uma rotina de vida, uma rotina de andar, de caminhar junto com Deus. E qual foi o fruto disso? Enoque não passou pela morte.
Deus o tomou para si. Davi, no Salmo 1, ele fala da esperança viva em meditar de dia e de noite na palavra de Deus. E qual é o resultado dessa rotina da leitura bíblica? A bem-aventurança, a felicidade em conhecer mais de Deus, em se desviar do caminho dos ímpios e dar o fruto na estação própria. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel não se curvou a um homem, a um rei. Qual foi o benefício na vida de Daniel por ter essa rotina de oração? Deus o livrou dos seus inimigos. Deus o livrou da cova dos leões. Lídia, uma judia da cidade de Tiatira, que é narrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 14, o verso de número 15, ela tinha uma prática de oração, juntamente com as demais mulheres lá da região da sua cidade. E qual foi o resultado dessa prática, dessa rotina de oração, de adoração a Deus? Entendimento da palavra do Senhor. A conversão a Jesus Cristo, ela e toda a sua casa. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua 2ª carta a Timóteo, ele diz assim, capítulo 3, o verso 16 e o verso 17, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual é o benefício dessa rotina em buscarmos diariamente a palavra de Deus nas nossas vidas? Compreensão da vontade de Deus, adquirirmos ensinamentos, sermos corrigidos no caminho do Senhor, sermos educados na justiça, sermos perfeitamente habilitados para todos os desafios que a vida nos oferece. Quando temos uma rotina da leitura da palavra de Deus, quando aplicamos a palavra de Deus nas nossas vidas, nós só temos a ganhar. Nós, enquanto igreja presbiteriana independente de Dourados, nós temos incentivado vocês a adotarem uma rotina de oração, através das manhãs de esperança, através da torre de oração, 1 hora por semana, se dedicando, buscando a direção de Deus, através dos 12 dias de oração para 12 meses com vitória, através da leitura bíblica anual. Essas práticas, essas rotinas, elas geram em nós uma esperança em um Deus vivo, em um Deus todo-poderoso que nos ajuda, que nos capacita, que nos habilita para enfrentarmos os dias maus. Há uma questão muito interessante que o autor aos Hebreus, no capítulo 10, o verso 25, ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia se aproxima. O autor aos Hebreus, ele fala algo muito importante relacionado à vida espiritual. Uma rotina. Cultuar a Deus na igreja. Vocês aqui estão de forma presencial participando deste culto de louvor, de adoração. Vocês que estão conosco pela internet, através das mídias sociais, é isso que nós precisamos cultivar. Essa prática de estarmos na presença do Senhor nosso Deus, em todo tempo, em qualquer lugar, e principalmente na casa do Senhor, e principalmente na igreja, onde somos instruídos na sua palavra, onde aprendemos mais da sua lei, da sua vontade, onde somos edificados, onde somos exortados, conduzidos
a viver segundo a palavra do Senhor nosso Deus. Nós não podemos deixar de lado essa rotina. Nós precisamos, a cada dia, buscarmos verdadeiramente desfrutar da presença do Senhor, desfrutar da presença dos irmãos em comunhão, em unidade. Mas nós podemos também ver que há esperança na rotina, vida emocional. A vida emocional, ela merece uma atenção da nossa parte. A depressão, o suicídio, a ansiedade, ela é uma realidade no mundo em que nós vivemos, na vida das pessoas. Foi-se o tempo que doenças emocionais não eram tratadas com o devido respeito, com a devida atenção. Nós precisamos estar atentos a isso. E a nossa rotina diária, nós precisamos dedicar um tempo, um período, ao descanso, ao lazer. Nós devemos buscar, na nossa rotina diária, orientações de pessoas mais experientes na fé, que possam nos auxiliar diante dos dilemas que enfrentamos nas nossas emoções. Uma rotina saudável, meus irmãos, meus amigos, para combater os males que afligem as nossas emoções, é não estarmos, não andarmos sozinhos, não nos isolarmos. Isso é um santo remédio. Davi afirma no Salmo de número 133, que em meio à unidade, que em meio à comunhão entre os irmãos, em meio à coinonia, Deus ordena a sua bênção, Deus ordena a sua vida para sempre. Nós acabamos de ouvir aqui um chamado do Ministério de Transmissão, que precisa de voluntários. A nossa igreja e outros ministérios, vocês também podem participar, como o Ministério de Intercessão, que antes das nossas celebrações, dos nossos cultos, estão orando, estão intercedendo em favor de cada um de vocês, em favor da nossa igreja, para que haja a manifestação da graça de Deus. Já pensou você envolvido, meu irmão, minha irmã, em um dos ministérios, oferecendo a Deus o seu dom, o seu talento, o ganho que isso representará na sua vida, um serviço ao Senhor, através do louvor, através da adoração, através da capacidade, da inteligência que Deus tem dado a cada um de nós. Quando nós estamos envolvidos com as coisas do Senhor, com as coisas de Deus, a esperança viva, real, se renova em nossas vidas, não dando espaço para pensamentos ruins, para pensamentos malignos, para pensamentos de morte. Alguns anos atrás, eu visitava minha mãe, ela ainda estava viva, ela havia passado por uma cirurgia, lá na cidade de Campo Mourão, no Paraná. Quando eu aguardava ela sair do centro cirúrgico, eu fui para uma sala de espera, juntamente com outras pessoas. E eu prestei atenção em duas mulheres que estavam próximas e que conversavam alto. As duas estavam travando uma disputa, as duas estavam rivalizando para ver quem tinha mais problema na sua vida, para ver quem tinha mais doenças, para ver quem tinha passado por mais cirurgias. E o que me surpreendeu, naquela conversa tenebrosa, assombrosa, era o sorriso que elas davam, quando falavam dos males que elas estavam enfrentando, quando falavam dos seus dramas pessoais. Em nenhum momento, elas falaram da esperança, da cura, do tratamento,
da recuperação, mas valorizavam a enfermidade, o mal que as afligiam. Meus irmãos, meus amigos, existem pessoas que estão tão abaladas emocionalmente, que os seus olhos, que os seus ouvidos, que as suas bocas só enxergam, só ouvem, só falam de desgraças. Você não vê nessas pessoas o mínimo sinal de esperança, algo positivo na vida delas, apenas desesperança, apenas o caos. Isso sim, se tornou uma rotina na vida das pessoas. No seminário nós tivemos uma matéria de psicologia, e nessa matéria foi abordado um tema muito interessante, psicologia positiva. E o nosso professor, o Dr. Francisco Lotufo Neto, ele disse o seguinte: as emoções positivas ajudam a ampliar, a construir tolerância, a moral, a criatividade, ajudam a desenvolver esperança ao tempo futuro, tornam os padrões de pensamentos mais flexíveis, criativos, integrados, eficientes, tem um efeito no sistema nervoso, como o relaxamento. É claro, meus irmãos, meus amigos, que eu não estou falando para nós nos tornarmos hipócritas diante dos nossos dilemas, diante das nossas aflições, diante das nossas enfermidades emocionais. O que eu estou dizendo é que nós devemos incorporar uma rotina positiva, sermos gratos a Deus, por exemplo, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, por estarmos vivos, por termos uma família, por termos um trabalho, pela comida que está sobre a mesa, sermos gratos a Deus pela natureza, por podermos contemplar o sol. Nós acabamos de ver uma foto agora há pouco, olhar para o céu e contemplar a beleza da criação do nosso Deus. Isso é motivo de gratidão, isso traz esperança em um Deus todo-poderoso. Quando nós lemos o profeta Jeremias, e ele, é bom que se entenda, ele não ficou nas lamentações, ele olhou para uma situação, mas olhou para aquele que poderia trazer a solução para o problema do povo, para as aflições, e ele diz, em Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nós temos esperança em um Deus todo-poderoso, em um Cristo ressurreto, no Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós somos morada, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e nós temos a certeza da salvação, nós temos a certeza da vida eterna, e nós precisamos desfrutar disso. É o Espírito Santo que age em nossas almas, trazendo o consolo, trazendo o conforto, nos ajudando a tratar das nossas emoções, nos levando a manter um relacionamento saudável com Deus, com a família, com o próximo, com os irmãos que professam a mesma fé. Quando nós incorporamos em nossas vidas a rotina de gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito, as nossas emoções, elas são fortalecidas no Senhor. Começamos a enxergar, começamos a ver que em meio aos problemas, às enfermidades, às lutas que travamos, temos uma esperança em um Deus vivo, em um Deus todo-poderoso. Esperança na rotina, vida física. O cuidado com a nossa saúde é algo muito importante. Nós podemos ver que o próprio apóstolo Paulo,
ele tinha do seu lado um médico, o Dr. Lucas, porque ele se preocupava com a sua saúde física. Nós somos o templo, nós somos a morada, nós somos a habitação, nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus. Nós devemos nos preocupar com a nossa saúde. Eu tenho adotado uma rotina, já há algum tempo, pela manhã, às 5 horas da manhã, correr. Isso tem sido bênção na minha vida. E eu fico muito feliz porque eu tenho encontrado irmãos dessa igreja, irmãs desta igreja, que têm feito essa prática esportiva, têm corrido, têm pedalado, porque isso é bênção na nossa vida. Nós estamos cuidando do nosso corpo, nós estamos cuidando da nossa saúde física. Isso é algo que nos aproxima mais de Deus. Nós devemos cuidar da nossa saúde física. Qual foi a última vez que você fez um check-up? Qual foi a última vez que você foi ao médico? Fez um exame de sangue? Mediu a pressão? Aferiu para ver como que estava? Algumas semanas atrás eu estava conversando com o pastor Edson e ele falou comigo, falou: Geber, eu estou com uma dor de cabeça. Eu falei para o pastor: pastor, eu tenho remédio. Ele falou para mim: eu não tomo remédio sem saber a origem, a fonte da dor. E o pastor Edson tem razão. Nós temos algum problema na nossa saúde, nós não podemos nos medicar sem tomando qualquer remédio. Nós precisamos ir ao médico para saber o que está acontecendo com a nossa saúde física. Nós precisamos incorporar essa rotina. A palavra de Deus em Efésios 5:29 nos diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta dela e cuida como Cristo cuidou da igreja. Nós temos um exemplo muito claro de Jesus Cristo cuidando da igreja, e nós devemos cuidar do nosso corpo. Alguns anos atrás, na casa da minha sogra, os avós da Adriana, o Ditchan, avô, a Batian, avó, eles eram vivos, e toda a família da Adriana se reunia. A família da Adriana tem 4 primos que são médicos. E eles estavam presentes ali naquele evento familiar, virada de ano, e o meu sogro pediu para que eu fizesse uma oração de gratidão a Deus pela entrada de um novo ano. Só eu e a Adriana e o meu sogro e minha sogra eram evangélicos. O resto da família não era. Fiz a oração, almoçamos, tivemos aquele tempo de confraternização, e eu fui sentar lá na varanda, na área. Um dos médicos da família, que é oftalmologista em Londrina, que é japonês também, pegou uma cadeira e colocou do meu lado, e disse o seguinte: Geber, quando eu faço uma cirurgia, eu vejo a mão de Deus do meu lado. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos cuidar do templo, da morada do Espírito Santo de Deus. E esse cuidado passa pela medicina, passa pela rotina de irmos ao médico. Quando olhamos para o nosso exemplo maior, Jesus Cristo, nós vemos que no seu ministério terreno, ele teve uma rotina muito intensa. Ele andava em várias cidades, em vilarejos. Ele tinha uma alimentação saudável, ele comia peixe. Jesus se preocupava com a sua saúde, preocupava com a saúde das pessoas através do seu exemplo. E nós precisamos, como morada do Espírito Santo de Deus, como habitação, como templo santuário, termos uma rotina que cuida do nosso corpo emocional, do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer essa canção, pensando nisso que nós ouvimos e sendo gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pensamento pela manhã, seja chamando teu nome, Jesus, que o dia inteiro
queremos agradecer ao Senhor, porque vemos o Teu cuidado, a Tua graça, através da nossa rotina do dia a dia, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida emocional, sobre a nossa vida física, e que a cada dia o Senhor possa estar ocupando o centro de tudo aquilo que nós viermos a fazer. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.